Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja louvado por mais essa oportunidade, por mais um dia estarmos vivos e na presença dele para louvar e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer imenso receber vocês aqui. Sempre é um prazer muito grande. Estamos participando de mais uma aula, de mais uma EBD, né, a famosa Escola Bíblica Dominical, a qual nós iremos falar a respeito da palavra do Senhor, a qual nós iremos meditar sobre um tema nessa manhã sensacional que já está aparecendo para você aí, do julgamento à ressurreição. E eu acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração. Assim como Ele tem falado esse trimestre inteiro aos nossos corações, assim como cada domingo Ele tem falado através da sua palavra, eu acredito que nessa manhã não será diferente. Tá bom? Então seja muito bem-vindo a essa aula, que esse domingo seja um domingo de bênção para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus como de costume sempre fazemos? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por estar em sua presença. Obrigado por te servir, te adorar. Obrigado por esse dia de hoje. Pai, quero entregar nas tuas mãos nossos ouvintes, nossos amigos que estão aqui do outro lado, que vão participar dessa aula, vão ouvir essa palavra. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um poderosamente. Toma o primeiro lugar, fica conosco e continua falando em nossos corações. Nos inspira nessa manhã. Tu és a nossa inspiração e sempre te daremos honra, glória e louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como sempre eu falo e peço a vocês, se para ativar o sininho, para que todas as vezes que a nossa live possa subir, você venha estar ciente com isso. Então você fica ciente dos cultos, das atividades, dos eventos, das programações da igreja, você fica ciente de tudo que acontece na nossa igreja. Tá bom? Então, se for possível, ative o sininho aí, compartilhe o link com o máximo de pessoas possível, porque você nos ajuda a divulgar o canal da igreja e você também ajuda a divulgar a palavra do Senhor para outras pessoas. Coloca no status, no grupo, manda para a família, para amigos, no máximo de pessoas possível, tá bom? Porque você nos ajuda com isso, ok? Deixe sempre seu comentário, que é muito importante para nós, para te olharmos. Lembro sempre que o nosso chat está liberado ao vivo para você participar conosco. E a nossa equipe teológica, pedagógica, sempre está disposta a te responder. Seja diretamente pelo chat ali, te respondendo por mensagem, ou aqui mesmo através de mim aqui pela câmera, falando com você de forma direta. Estaremos sempre dispostos a responder, tirar suas dúvidas, te ajudar nas suas questões. E se não soubermos, vamos estudar um pouquinho mais para poder aprofundar esse conhecimento. Ok? Então vamos para a nossa aula. Lembrando sempre que fazemos menção num trimestre, a cada trimestre vira a lição, né? Muda. Então, esse trimestre nós estamos já chegando ao fim, a nossa penúltima aula, e fazemos menção da revista da CPAD, Lição de Adultos, que é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a qual o nosso tema central, a nossa espinha dorsal nesse trimestre a qual nós iremos falar, que é o Verbo se fez carne. Nós falamos de Jesus sobre a ótica do olhar do apóstolo do amor, que é o nosso apóstolo João. Então estamos falando da encarnação do Verbo, atributos, característica, falando sobre a sua missão, falamos sobre a sua divindade, falamos sobre a sua humanidade e tudo isso dentro de uma ótica joanina, tá bom? Então esse trimestre inteiro foi e está sendo sensacional, maravilhoso, maravilhoso. Deixa aí nos comentários aquilo que você acha também, o que você tem achado a respeito do trimestre, porque o feedback de vocês para nós é muito importante, como está chegando a transmissão, o áudio, as imagens para vocês, como está chegando aí, o conteúdo da aula, se está sendo bom, se está sendo válido, se você está aprendendo mais, isso tudo é muito importante, porque como nós não estamos numa sala de aula presencial, estamos aqui no virtual, então isso às vezes atrapalha um pouco, e o retorno de vocês para poder, para nós, assim, a respeito de como essa aula está chegando, isso é muito importante. Então, não esqueça de deixar o seu feedback, deixar o seu comentário, tá bom? Então, vamos lá. Temos aí lição de número 12, penúltima aula, dia 22 de junho de 2025. Chegamos no meio do ano, hein? Olha, Deus é Pai, hein?
Temos o tema de hoje, a nossa temática é do julgamento à ressurreição. É a nossa esperança, ressurreição. Então, já digo para vocês de antemão que uma das palavras-chave que vão surgir nessa manhã de hoje é ressurreição. E é de suma importância você guardar essa expressão, porque se ela não fizer sentido para você, a sua fé está comprometida. Tá ok? Então vamos lá. Temos um texto áureo, a qual se encontra aí no Evangelho de João, capítulo de número 19, o versículo de número 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Já abro um parênteses. Essa palavra está consumado, no grego, tetelestai. Então, o que Jesus está dizendo é: E disse Jesus, tetelestai, está consumado. E o que é tetelestai? Você sabe o que significa? Comente aqui conosco e mais à frente nós aprofundaremos essa questão, tá bom? Isso é só para aguçar o seu conhecimento, beleza? Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou. Jesus triunfou na cruz sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Duas coisas aqui que eu quero que você pense comigo nessa manhã aqui na nossa aula sobre a verdade prática. Já começamos a pensar. Qual? Olha o que a verdade prática diz. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Ok? E na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Então, eu sou obrigado a te fazer pelo menos, sei lá, de repente 4 perguntinhas a esse respeito aqui, para nós pensarmos. Ou daqui a pouco eu volto nesse assunto, mas a primeira pergunta, a gente já começa a aula com perguntas já para você ficar atento às questões. O autor diz que na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, correto? Pergunta: o que Jesus venceu na cruz? Segunda pergunta: como essa vitória impacta a nossa vida diária? Ok? Segunda parte da pergunta: na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Aí vem mais 2 perguntas, se ele já conquistou a vitória sobre a morte. O que Jesus venceu na ressurreição? Primeira pergunta, a segunda parte. E a segunda pergunta: que esperança é que esperança é essa vitória nos traz? Então temos aí 4 perguntinhas logo na verdade prática, já para começar a nossa aula daquele jeito, fervendo. Beleza? Vou repetir as 4 perguntas para você comentar aqui e interagir comigo. Primeira: o que Jesus venceu na cruz? Segunda: como essa vitória impacta a nossa vida diária? Terceira: o que Jesus venceu na ressurreição? E quarta: que esperança essa vitória nos traz? Beleza? Vai remoendo essas perguntas aí e logo logo nós voltamos. Temos uma leitura bíblica em classe. Na verdade, nós temos 2 leituras bíblicas em classe. As 2 se encontram no Evangelho de João. Uma no capítulo 19 e outra no capítulo número 20. Então, eu vou fazer essa leitura para que você possa acompanhar, tá certo? Então, a primeira leitura é João, capítulo 19, versículo 17 e o 18. Capítulo 19. Se você tem uma Bíblia, você abra. Se você tem a lição, você acompanhe. Se você estiver na correria, não tiver nenhum e nem outro, acompanhe a nossa aula. Fique atento para que você possa meditar e depois voltar ao canal da nossa igreja e fazer as anotações necessárias para a sua vida. Ok? Então vamos lá. Versículo 17 e 18 do capítulo 19, nesse primeiro momento. Que começa assim: E levantando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Beleza?
onde crucificaram, e com ele outros dois, um de um lado e Jesus no meio. Olha essa expressão aí, um de um lado e Jesus no meio, tá bom? Aí o capítulo 19 ainda, agora vamos para o versículo 28, tá bom? Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Versículo 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num risopo, lhe chegaram à boca. Versículo 30. E quando Jesus tomou vinagre, olha aí, disse, olha a palavra aí, consegue ver? Está consumado, tetelestai, tá bom? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Segunda parte da leitura, capítulo 20 do Evangelho de João, versículo do 6 ao 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Importante, ele viu no chão os lençóis. E que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Olha que expressão bonita. Viu e creu. Uau, essa expressão é linda. Ele viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Essa é nosso pano de fundo da nossa aula de hoje, tá bom? Temos alguns objetivos, eu sempre gosto de falar isso, porque ele serve para que possamos ter um guia na nossa área e na nossa aula. Ele vai servir para medir quais são a nossa meta principal nessa manhã. Primeiro objetivo, olha aí, descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Observar lá o contexto. Segundo objetivo, explicar o significado, olha ali marcado para você, teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Então, observar o que? O significado teológico. Terceiro objetivo, incentivar os alunos a, olha a palavrinha que você tem que guardar, celebrarem. Vocês têm que entender a proposta da ressurreição e celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Beleza? Então tá aí os nossos pontos. E antes de entrarmos na introdução da nossa aula, eu sempre gosto de propor para vocês uma o quê? Tá aí na nossa tela, olha aí o que aparece. Recapitulação. Que isso, professor? Sempre vamos lembrar do que aprendemos ou do que ficou marcado em aula passada. Você sabe muito bem disso. Isso é pedagógico, então faz parte nós nos lembrarmos do que aprendeu. E o que ficou marcado para você na aula passada? Comente aqui, por favor, nos comentários. Fala aqui comigo no chat o que mais marcou para você na aula passada. Eu destaco alguns pontos, mas a sua fala a respeito disso, para mim, ela é de suma importância, pois ela me ajuda a ver o que ficou guardado, reservado na sua memória. Então vamos lá. Falamos sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. Está aí a cola, João capítulo 17. Você lembra que o capítulo 17 também é conhecido como a oração sacerdotal. Está aí, ó, dentro dos aspas. Lembra que falamos isso na aula passada? E é dividido em 3 partes. É agora que eu quero ver. Está aí, ó, na sua tela. Se nós falamos na aula passada sobre a oração sacerdotal, capítulo 17 de João, e aqui eu estou dizendo que a oração sacerdotal foi dividida em 3 partes, quais são as 3 partes? Você lembra?
Falei para vocês na aula passada, olha, a oração foi dividida em 3 partes. Você lembra qual foi? E agora? Recapitulação é isso. Vamos lá. Número 1. A missão de Jesus. Ele orou e falando a respeito da sua missão ou a sua glorificação. Número 2. A oração pelos seus discípulos. Jesus intercedeu pelos seus discípulos. E número 3. A oração pelos discípulos que um dia viriam a crer. Então, o que é a oração João 17? Primeiro, é Jesus falar a respeito da sua missão. Segundo, orar pelos seus discípulos, que estavam ali com ele. E terceiro, orar para aqueles que um dia iriam vir. E quem é esse um dia? Somos eu, você, somos nós, que a porta da salvação está aberta até os dias de hoje. Então, enquanto houver a possibilidade de salvação, automaticamente, olha o que aparece para você, lembra? A oração de Jesus ecoa nos dias atuais. Então, ela ainda faz sentido, ela tem efeito, porque a oração de intercessora pelos discípulos que um dia iriam vir a crer está fazendo efeito. E cada dia cresce mais e mais. Então crescemos porque Jesus deu graças também ao Pai e orou pela nossa vida, como um dia iríamos crer que Ele é o Filho de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino. Função no reino, lembra? Membros diferentes, mas juntos compomos o quê? O corpo místico de Cristo. Lembra? Falamos sobre isso. Então, quando entendemos o objetivo da oração sacerdotal de Cristo em prol das nossas vidas, e a palavra ressurreição nos causa uma esperança, entendemos qual é o meu lugar, você entende qual é o seu lugar no reino de Deus. E com isso, damos continuidade à sua missão soteriológica. Beleza? Então vamos lá. Introdução da nossa aula de hoje. Agora sim, depois de recapitular, vamos para a introdução. O tema dessa semana convida-nos a viver todos os dias à luz do sacrifício da ressurreição de Cristo, tendo consciência do preço que foi pago pela nossa redenção e da vitória que Ele nos proporciona. Só aqui um monte de palavra aqui sublinhada que eu já deixei marcado para você, para destacar como palavras-chave, para que você possa vir pegando. Eu sempre destaco uma, é a mesma que o autor destaca na lição, mas aqui eu vou burilando e vou sempre destacando outras para que você possa ter um maior arcabouço de palavras. Então, nessa semana nós temos que primeiro, é um convite a viver todos os dias luz do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Olha a palavra ressurreição de novo aí, ó. Tendo uma consciência, trazer a memória, lembra do texto da ceia? Consciência, memória do preço que pagou pela nossa redenção. Temos agora a oportunidade de estarmos em Cristo. E essa redenção nos propôs uma vitória, meu irmão. Vitória. É por isso que a fé cristológica, ela não depende de coisas palpáveis. Ela não depende de situações. Ela não depende se vai estar tudo bem. A fé cristológica é aquela que me permite viver a experiência da fé cristã, independente da situação que eu esteja. Como que é isso? Te dou um exemplo. Paulo aos Filipenses está preso na prisão de Roma. E no capítulo 1, no versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Bendito seja o nome do Senhor. O homem estava preso e estava dando palavras de ânimo para quem estava do lado de fora, a igreja de Filipe, para perseverar na fé. E estava dizendo para eles: olha, Filipenses, aquele que fez a promessa, aquele que começou, aquele que te chamou, aquele que te vocacionou, é fiel até
até o fim. Bendito seja o Senhor. Isso é uma demonstração da fé cristológica, que você vai viver dentro da prisão, no calabouço, no exílio, açoitado, apedrejado, caluniado, perseguido, você à beira da morte. Paulo diz, capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, o que nos separará do amor de Cristo? Tribulação, fome, angústia, nudez, perigo, espada? Ele diz, não, nada disso, estou certo. Nada, isso aí pode me separar do amor de Cristo, nosso Senhor. Estou certo disso. Então, fé cristológica, que as situações presentes não alteram a esperança de um servo fiel. Eita, começamos a nossa aula quente hoje. O Evangelho de João, ao narrar o sacrifício e a vitória de Jesus, revela a concretização do plano redentor de Deus. Ou seja, o Evangelho nos revela que isso não é uma história da carochinha, não é conto de fada, é uma realidade presente que deve ser vivida intensamente. Os acontecimentos relacionados com a prisão, crucificação e ressurreição de Jesus transcendem, vão muito mais além do que meros relatos históricos. Contribui verdades que transformam e influenciam a fé cristã. Isso não é uma história passageira. Isso aqui não é um momento qualquer. Pelo contrário, isso aqui evidencia a fé cristã e a fé dos irmãos na presença do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa que nós precisamos guardar e acreditar com fé, é na história soteriológica, na história da salvação, ofertada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza? De tudo isso que eu falei, só isso aqui tem um monte de coisa para a gente pensar. Uma palavra-chave que eu já dei a pista dela. Qual é a palavra-chave da nossa lição? É ressurreição. Essa é a palavra-chave da nossa aula de hoje. Porém, essas outras palavras que eu já sublinhei, já falei para você, vida, redenção, transformação, consciência, vitória, sacrifício, viver, tudo isso são palavras-chave que nos ajudam a compreender essa aula. Mas o autor destaca essa, e aqui eu destaco para você também, aí bem bonito, a nossa palavra ressurreição. Beleza? Vamos lá. Estrutura da nossa aula. A aula de hoje está estruturada, como sempre, em uma temática central com 3 subtemas. Tá? Temática central número 1, a prisão e a condenação de Jesus. Aí ela vai subdividir em a prisão, o interrogatório e a condenação. Então, sobre isso que nós iremos tratar aqui nessa manhã. Então vamos lá. Quero fazer uma observação que eu acho muito curioso. Se você é um leitor, como acredito que você seja, você é aluno da EBD, então você tem que ser leitor. Se não é, pelo amor de Deus, comece a ser. Todo esse contexto aqui está acontecendo logo depois do capítulo 17 de João. Então vem ali 18, 19, que estão muito presentes, 20, né? Estão sendo muito narrados. Na aula que vem, muito disso vai voltar, né? Vai voltar à tona. Então, aqui, de uma certa forma, alguns pontos vão funcionar como uma prolepse, uma informação antecipada, para chegarmos ao ápice da conclusão no domingo que vem, que é no outro domingo, na outra semana, que será a conclusão do nosso trimestre. Beleza? Estamos preparando algo aí para vocês, acredito que vocês vão gostar, tá bom? Mas sempre lembrando, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe e nos ajude a divulgar o canal da nossa igreja, tá bom? Então vamos lá. Algumas coisas acontecem aqui pensando na prisão e condenação de Jesus. É óbvio que tudo isso que aconteceu com Jesus, lá a partir do capítulo 17 e o capítulo número 18 do Evangelho de João, após ter proferido o seu último discurso dos seus discípulos e ter preparado para toda a tradição judaica ali,
passando pelo período da traição com Judas Iscariotes, você lembra disso? Jesus, atravessando o ribeiro de Cedron, fez uma paragem no jardim do Getsêmani, né? Getsêmani, esse que tem o seu significado de prensa, de azeite, né? Então lemos no português Getsemane, mas se fôssemos usar uma transliteração do grego, seria Getsemane. Então o G tem som de G. Então Getsemane, prensa de azeite. Então Jesus, ele foi prensado para extrair dele o seu melhor, tá bom? Então é no Getsemane, ou também conhecido como Monte das Oliveiras, é um local que tinha uma grande quantidade ali de oliveiras, que na sua redondeza. Então por isso as pessoas catavam a oliveira para preencher, para fazer azeite, né? E com isso assim extrair dela o melhor. Então Jesus está num lugar que serve para ser prensado, apertado. É por isso que faz sentido para a sua vida entender o porquê das gotas de sangue, o porquê da agonia naquele lugar, o porquê da fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele estava sendo prensado, esmagado, comprimido por causa da sua missão messiânica. Então, por isso, meus irmãos, que nós temos que valorizar, palavra-chave, valorizar a ressurreição. Se você não valorizar, se você não entender a ressurreição, não valorizar esse acontecimento, a sua fé é vã, tá bom? Então, os soldados romanos e membros da guarda pretoriana ali do sumo sacerdote, eles foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos. Vale lembrar, e vocês sabem disso, tem algumas teorias aqui que são curiosas. Uma delas é o fato de, como o local era de noite, meio que na madrugada, o que Judas fez ter beijado o rosto de Jesus era uma forma de identificar. Porque como está de noite, como vai saber quem é quem? Mesmo chegando com tochas e tal, e as roupas eram parecidas, a forma aparente, barba, né, os jeitos e assim, era muito parecido do outro. Então, para ter uma identificação, o beijo era uma marca. Curiosamente, Judas, ele usa, como é que eu vou poder dizer para você? Um símbolo, me permito usar essa palavra, um símbolo, beijo como símbolo, um símbolo afetivo, de um grau de intensidade tão alta. Judas usa isso como uma traição, que é o beijo do traidor. Por que eu falo que é um símbolo afetivo? Porque um casal, quando se beija, afetividade. Quando você beija o filho, beija uma mãe, beija um pai, esse laço de afetividade é narrado através do beijo. Então, Judas pega esse laço de afetividade e transforma em uma traição. Uau! Ele dá uma outra característica para isso. Ele consegue destruir a afetividade, porque para ele, Jesus valia 30 moedas de prata. Vocês lembram e sabem da história? Judas vendeu Jesus ou negociou Jesus por 30 moedas de prata. Então, tendo concordado com a traição, que ele ia receber 30 moedas de prata, a forma de identificar, usou um beijo, e assim os soldados romanos já o identificavam. Você veio no texto, e quando ele chega lá para prender, ele fala assim: estão procurando. Jesus fala: o que vocês estão fazendo aqui? Ele diz: vamos procurar Jesus. E ele fala: eu sou. Todos eles caem pelo eu sou, expressão que nós já vimos, que revela, manifesta dentro do Evangelho joanino a sua divindade. Ok? Então, a sua prisão, ela foi conduzida o quê? Até Anás, que era o sumo sacerdote. Agora vamos lá para umas questões aqui que são muito curiosas. Primeiro, Jesus estava na mesa na hora da traição, lembra? Quando, na hora da ceia, última ceia, o traidor estava junto com Jesus. Saiu para receber 30 moedas de prata, que era o preço que ele deu para Jesus, aceitou a respeito de Jesus, e o revelou com um beijo. Então vamos analisar essas coisas.
Primeiro, para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata. Qual é a questão, pastor? Jesus valia 30 moedas de prata? Não, irmão. Pelo contrário, isso aqui é uma leitura teológica. O que é 30 moedas de prata? Era um valor monetário considerável, razoável para a época? Era. Só que a vida não tem valor. A vida não tem preço. Qual é o preço da vida? Entende? Então, quando o texto nos mostra que Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, o texto está nos mostrando que para algumas pessoas, Jesus não tem valor. Pô, mas são 30 moedas de prata, o valor é um valor mínimo. É um valor de traidor. É um valor para alguém que está disposto a negociar Jesus por qualquer coisa. E isso aqui nos chama a atenção, tá? Porque eu tenho que olhar para a minha fé cristã, para a minha vida cristã, e me fazer uma pergunta: se eu, pastor Marlon, vou tirar a nomenclatura, Marlon Moisés, será que eu estou negociando Jesus a partir do quê? Para Judas foi 30 moedas de prata. E para mim? Uma proposta do adversário? Uma sedução? Uma facilidade? Uma barganha? Um desejo desenfreado, que é a concupiscência? Muitas pessoas acabam negando, trocando, abandonando Jesus por causa de um valor. E a minha pergunta para você aqui nesse momento, fora aquelas que eu já fiz antes, depois eu volto nelas, é: Jesus tem valor para você ao ponto de você negociá-lo? Ou é algo inegociável? Se é inegociável, ser fiel até a morte. Se não é, se é negociável, você vai trocar Jesus por qualquer proposta que apareça. Tá bom? Segunda questão a se pensar sobre isso: ele vende Jesus não só por causa das moedas, mas ele transforma o símbolo da afetividade, um dos símbolos mais altos da afetividade, em uma banalização. Qual é o problema do traidor? Que ele consegue pegar aquilo que faz sentido, aquilo que causa união, e banaliza. Se você não valorizar aquilo que Cristo deixou para você, para nós, banalizamos. E quando banalizamos, revelamos o quão traidor eu sou. E se eu banalizo, se eu sou traidor, logo Jesus tem um preço. E se tem um preço, eu troco por qualquer proposta. Nossa aula de hoje está... Depois Jesus foi preso, né, foi levado por eles, pelos soldados romanos, foi agredido perante ele pelo governador Pilatos. Vocês sabem dessa parte. Ele vai passar pelo interrogatório, vocês sabem disso, lá com Pilatos, que é questionado as acusações feitas pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada. Toda a prisão de Jesus ocorreu de modo ilegal, mas ocorreu para tentar matá-lo, né? Então, por isso eles burlam o sistema, eles tentam burlar a lei. Engraçado que qualquer coisa é mera coincidência, né? Sem citar nomes, mas eles burlam todo o sistema para tentar condenar um homem. Tudo isso por causa da corrupção que acontece lá atrás, seja pelo beijo, seja pela moeda, seja pela traição, seja pela não valorização da vida. Então, amanhã passada, pelas casas, depois de ele ser interrogado ali por Pilatos, ele vai passar lá por Caifás, que é o sumo sacerdote daquele momento, e querem ver essa condenação. Então, com isso, levam novamente para Pilatos e fica naquele jogo de empurra-empurra, Anás, Caifás, Pilatos, vai para lá, vem para cá para ver se condena, se não condena. Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão sobre Jesus, ou de forma política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Então vocês sabem que o que ele faz para tentar lavar as mãos sobre a questão, como mostrando eu tenho autoridade para livrá-lo, o que ele faz? Ele pega um outro prisioneiro e pega um prisioneiro de baixo escalão, que é Barrabás. Esse era criminoso
notório de rebelião, de assassinato, e colocam do lado do nosso Senhor. E fala, escolhe, olha, quem vocês querem libertar? Jesus, um homem inocente ou um assassino? E o povo é instigado a dizer, crucifiquem a Jesus. Crucifiquem a Jesus. Isso deixa Pilatos estarrecido, porque eles preferem matar um inocente e soltar um criminoso. Pensando isso a nível maior, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Então, aí tem um ditado aí, né? Que esse ditado é bem errôneo, é bem complicado, popular, que diz que a voz do povo é a voz de Deus. E isso é mentira. A voz de Jesus, ela é a voz de Deus. Porque a voz do povo mandou calar a voz de Deus. E calar aqui é morte. A voz do povo foi crucificar a Jesus, tá? O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Um homem inocente que estava sendo condenado à morte por não ter feito nada. Mas o ódio, o sentimento de ódio, era tamanho que eles ficaram cegos. E com isso faziam ou fariam justiça com as próprias mãos. Porque onde que está a justiça com as próprias mãos? Burlar o sistema naquela madrugada para que possa condenar um inocente. Então Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado, vocês lembram disso, e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo, ainda colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho afiada, provocando-lhe ferimento e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Vocês lembram como que os soldados romanos faziam essa tortura? Com um chicote, com um azorrague, que é um chicote que tinham várias correias. Nas suas correias, ponta de osso, ponta de metal, coisas pontiagudas. Então, quando o soldado o batia, agarrava na pele e puxava, vinha a pele da pessoa que estava ali. Normalmente, a pessoa era colocada de bruços, sem roupa, nu, só com uma tanga, vamos dizer assim, para cobrir a sua intimidade. Era preso assim, inclinado, e os soldados vinham e batiam nas suas costas, vinham e batiam nas suas costas, até cansar e saía um e vinha outro. Normalmente, um ser humano normal não aguentaria isso, mas o nosso Senhor, por causa de mim e por causa de você, suportou tudo isso por amor. Glória a Deus. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza, colocar uma coroa de espinho. Eu sei que, normalmente, quando vemos um filme a respeito de Jesus, a coroa de espinho feita, ela é colocada sobre a cabeça de Jesus assim, e como se ferisse a lateral dele. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai observar que a coroa de espinho, ela não só pega as suas laterais, mas ela pega como se fosse um capacete, ela pega por cima também, de modo que como ela entra na cabeça da pessoa, os espinhos não furem só sua lateral, mas furem de vários ângulos diferentes. Tá? Não é à toa que em alguns momentos, quando é colocado, ele tem que fazer uma pressão. Qual? Ele empurra a coroa. Então ela crava não somente aqui na sua testa, ao redor da sua cabeça, mas de vários, de cima, do lado e do outro, como um capacete de moto para ficar mais fácil. Então ela entra dessa forma ali, causando mais de 50 furos sobre o seu crânio, com espinhos gigantescos. E se você fizer uma pesquisa, lendo um pouquinho sobre isso, você hoje consegue ver uma coroa de espinho em 3D feita pela máquina
com os espinhos, por exemplo, de Belém, que o cacto que ela é feito ali, o material que é feito a coroa de espinho, depois de seco, 3 dias depois, ele ainda continua firme, duro e pontiagudo, mais afiado ainda. Então, é essa firmeza que é colocada sobre a cabeça de Jesus, penetrando não somente o seu crânio, mas afetando o seu cérebro e causando tamanha hemorragia, tamanha dor. Tudo isso o nosso Senhor suportou para nos oferecer a salvação. E essa coroa de espinho foi colocada para demonstrar que ele não era, ou para zombar da sua realeza. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada por todos os golpes, teve a sua cabeça ferida pelos espinhos, mas em tudo isso permaneceu como uma ovelha muda, levada ao matadouro para nos oferecer a salvação. Nesse momento, o nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, e foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidade, cumprindo sim aquilo que o texto isaiânico revela para nós, um dos cânticos do servo sofredor, principalmente o capítulo 53, versículo 4 e 5 de Isaías. Tá bom? Então, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele levou sobre si as nossas dores, foi oprimido, foi castigado, mas não abandonou o seu propósito, a sua missão. Beleza? Sinopse desse primeiro momento é: a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça. Está aí marcado para você lá: injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Então, uma das marcas desse primeiro momento chama-se injustiça. Seguimos aqui ainda para a nossa segunda parte da estrutura da aula. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. O caminho do Calvário, a missão foi encerrada, o sepultamento. O caminho do Calvário, após a tentativa de Pilatos, do lava-mãos, e enviar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo, aplicaram sobre o inocente um castigo bruto, um castigo de um alto criminoso. Pensa em um criminoso nos dias atuais de uma alta periculosidade. E a esse criminoso é oferecido o pior castigo. Foi assim que fizeram com Jesus. Um inocente e de forma injusta ainda. Lá no capítulo 19, no versículo 16, você vai perceber que o texto vai dizer: então foi entregado para ser crucificado. Sob os açoites dos soldados romanos, Jesus carregava a sua cruz até chegar na caveira, no Gólgota, lugar conhecido como lugar da caveira. No versículo 18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então, pela via dolorosa, enquanto Jesus carregava a sua cruz, ele ia tomando cuspidas, empurrões, chutes, pessoas o xingavam, o gritavam: crucifica, 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 tem que morrer um inocente. Irmãos, isso aqui tem que fazer a gente pensar. Um inocente morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Percebe que eu estou fazendo isso e estou puxando para que você possa entender as 4 perguntas que eu fiz para você no início da nossa aula? Então, nós olhamos para essa via dolorosa e percebemos como isso foi torturante para Jesus. As pessoas o abandonaram, seus discípulos o abandonaram. Naquele momento ele ficou só e carregando sobre a sua cruz, carregando a minha culpa, a sua culpa, a nossa culpa. A culpa da humanidade estava sobre os seus ombros. Na hora de ser crucificado, Jesus é colocado na onde? No meio novamente de 2 ladrões. Um à sua direita e o outro à sua esquerda.
acusados de crimes bárbaros, porque a crucificação, como eu disse, ela afetava pessoas de alta periculosidade. Então aqueles dois homens tinham cometido crimes ali bárbaros e colocado Jesus, colocam naquele lugar. Mas tem uma curiosidade na obra lucana que eu acho interessante, é que dos dois ladrões, um deles reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E naquele momento, vocês lembram do ladrão da cruz, um fala para o outro, olha, um zomba dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce daqui. E o outro fala, rapaz, não diga tal coisa, nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem não fez nada. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Irmão, que coisa linda. Meu Deus do céu, que coisa. Jesus na cruz, naquele estado, que não tem beleza nem formosura nenhuma, deplorável da sua humanidade ali, todo ensanguentado, a salvação ainda ofertada. Aquele homem, à beira da morte, consegue olhar para aquela figura e reconhecer que ele é o Salvador. E fala, quando entrar no teu reino, ó, lembra-te de mim. Aí Jesus disse a frase mais conhecida, quando ele disse, quando entrar no teu reino, lembra de mim, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Como homem, Jesus experimentou sede, deram vinagre para ele, experimentou dor, experimentou agonia, experimentou açoite, experimentou fome, experimentou trabalho, experimentou a traição, a dor da traição, a dor da perda, experimentou o abandono. Tudo isso ele foi provado, porque isso revela a sua humanidade. Jesus, lembra nas primeiras aulas? Plenamente humano e plenamente divino. Então, naquele momento de sede, oferece uma esponja. O texto diz que tinha vinagre ali e oferece uma esponja banhada no vinagre e colocam na boca de Jesus. Aí Jesus vai citar aquela frase que eu já falei para vocês, mais conhecida, do está consumado, que é a expressão tetelestai, que a obra já estava concluída e o seu grito não era de derrota, mas um grito de vitória, um grito de realização. Então, ao chegar nesse momento aqui, eu quero abrir algumas questões e considerações que eu acho muito importante para a nossa aula, tá bom? E aqui eu fique muito atento com o que eu vou dizer. Primeiro, na cruz, Jesus proferiu 7 declarações. Se você pegar os evangelhos e fizer uma comparação nesse momento da cruz, Jesus põe 7 declarações. E eu vou narrar para vocês aqui. Essas declarações significam o coração compassivo do Pai, a fidelidade ao Pai que Jesus demonstra e a plenitude da sua obra redentora. Tá certo? Vou dividir esses brados, essas citações em 3 blocos, tá bom? E dentro desses blocos eu vou falar sobre eles, depois eu cito cada um para você compreender. As 3 primeiras citações de Jesus a respeito do que está acontecendo ali estão voltadas às pessoas, aos que estão de fora. Então, com isso, as suas primeiras citações são em favor de perdoar as pessoas, em oferecer a salvação e oferecer o cuidado. A sua 4ª citação é uma oração ao Pai da dor da separação. Deus meu, por que me abandonaste? E as 3 últimas referem ao seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Pastor, quais são as citações? Vamos lá. Primeira citação, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 43. Em verdade te digo que hoje estareis comigo no paraíso. O texto que eu citei para vocês. João capítulo 19, versículo 26 a 37. Mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. O que é isso? São as primeiras citações sendo anunciadas sobre perdão, salvação e cuidado. São 3 primeiros brados. O 4º brado, Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? Que eu acabei de dizer para vocês, que é quando ele se dirige à dor da separação, por causa do pecado que foi ofertado, que foi levado sobre os seus ombros. Está lá em Mateus 27, 46. As últimas 3,
João 19, 28, quando ele diz: tenho sede, sua condição física. Versículo 30, está consumado. Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa última parte está se referindo ao seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então, 3, mais uma e mais 3, ou seja, 7. Se tornando isso que eu disse para você, os 7 brados de Jesus na cruz do Calvário. Tá bom? Pegou? Guarda aí, tá bom? Isso é muito importante. Agora, lembra da pergunta que eu fiz para você? Primeira pergunta lá no início. O que Jesus venceu na morte? Você lembra? Então, a primeira questão aponta para a cruz. Então, na cruz, o que Jesus venceu na morte? Primeiro, ele triunfou sobre o pecado. Essa foi a pergunta. Então, o que Jesus venceu na morte, na cruz? O triunfo do pecado. A segunda pergunta foi: como essa vitória impacta a nossa vida? Qual é o sentido da pergunta? Qual é a resposta? Digo para vocês, a resposta é: na cruz, Jesus carregou os nossos pecados e cancelou a nossa culpa. Então, a vitória de Jesus na cruz sobre o pecado é carregar ou se fazer pecador e carregar os nossos pecados sobre os seus ombros e cancelar qualquer culpa sobre as nossas vidas. Terceira e a quarta pergunta que eu fiz para você sobre a ressurreição, sobre a vitória na morte. Lembra o que eu falei? Eu disse: o que Jesus venceu na ressurreição e o que essa esperança traz para nossas vidas. Qual é a resposta? Na ressurreição, ele derrotou a morte. Glória a Deus por isso. E garantiu a nossa esperança eterna. Vivemos livre da condenação e experimentamos a vida eterna. Então, de um lado, ele carrega sobre os seus ombros a nossa culpa e cancela toda a dívida, e do outro lado, ele nos garante uma vida eterna, uma esperança, uma vitória sobre a morte. A morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, atende à justiça divina, e por outro lado, sua ressurreição aponta para a esperança da vida eterna. É por causa da ressurreição de Jesus, e você tem que guardar isso aqui que eu vou falar para você, que temos a esperança na ressurreição. A ressurreição dele causa esperança para a nossa ressurreição, pois se morremos antes da sua vida, nós estamos aguardando a vinda de Jesus, se morremos antes da sua vida, ressuscitaremos quando a trombeta tocar. Mas, e se ele voltar? Ah, meu irmão, seremos arrebatados, o nosso corpo será transformado. Por que isso? Porque a nossa esperança está em Jesus, aquele que morreu e venceu a morte e nos deu a oportunidade de esperarmos a vida eterna. Lembra do que eu falei para você? E aqui eu abro o leque para você. Lembra do que eu disse no Tetelestai? Está consumado. Lembra do que eu falei? Eu disse que Jesus lá na cruz, ele bradou e disse: está consumado. Tetelestai. É um termo grego que pra gente, de repente, não vai fazer muito sentido. Pô, que loucura é essa, o pastor tá falando? Tetelestai, o que significa? Então vamos lá. Eu vou te falar o que significa Tetelestai em 4 momentos, tá bom? A palavra Tetelestai, ela é usada no mundo grego de 4 formas. Primeira, no ambiente judicial penal. Primeiro ambiente, quando um prisioneiro cumpria sua pena. Aleluia. E já não havia mais nenhuma condenação a ele. Quando um prisioneiro cumpria sua pena e não havia nenhuma condenação a ele. Quando ele foi absolvido, ele pagou toda a sua penalidade do seu crime, ele recebe a palavra Tetelestai, está consumado, está livre da sua obrigação e da sua culpa. Segundo ambiente, no ambiente religioso. Quando que era usado o termo Tetelestai?
Quando os ritos e as obrigações já não eram mais necessários, porque tudo já se tinha feito. O rito perfeito, a questão religiosa perfeita, os ritos já tinham todos sendo feitos, organizados, tudo tinha se cumprido no ambiente religioso. No terceiro ambiente, no ambiente artístico ou no canteiro de obra, quando um construtor acabava de fazer a obra, ele dizia: Tetelestai, terminei a obra, acabei os afazeres, está pronto tudo aquilo que eu construí. Quarto ambiente, que era usado o termo tetelestai, em rota comercial. Isso aqui é lindo demais. Quando quitava-se uma dívida, quando alguém que devia muito, uma pessoa, e os juros gigantes, abusivos, e a pessoa vinha pagando, pagando, pagando. Quando ela acabava de pagar o último centavo, era um brado: Tetelestai, está paga a dívida. Bendito seja o nome do Senhor. O que isso significa? É muito simples, que quando Jesus na cruz do Calvário disse: está consumado, Tetelestai, ele está dizendo: Pai, a dívida está paga. Meu Deus do céu. A sentença do prisioneiro eu cumpri. A obra que tu mandaste eu fazer, eu acabei. E o sacrifício necessário está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Está pago, está feito, acabei, está pronto. Tetelestai. Ô, meu irmão, desculpa, mas não tem como se emocionar, não tem como ficar com o coração duro diante de uma situação dessa. Jesus, ele pagou um preço muito alto pela mim e pela sua vida. E nós precisamos valorizar isso. Precisamos. Precisamos valorizar isso. Vive-se hoje um evangelho muito barato. É anunciado um evangelho de coach. Tem um monte de coachianos por aí, reproduzindo um monte de palavra furada, um monte de coisa aí que não agregam a nada. Mas o que Jesus fez por mim e por você foi acabar a obra, pagar o preço, terminar a sua missão e tudo o que ele fez por amor de mim e por você. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, valorize a ressurreição de Cristo, valorize a obra de Jesus, porque ela nos garante a vida eterna. Bendito seja o Senhor. Faço uma sinopse para vocês, para caminharmos já para o fim da nossa aula. É muito importante isso. E a sinopse diz: o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustra o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Glória a Deus. Estamos aí, caminhando já para o final da nossa aula. Temos com essa temática a ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, a ressurreição com base na fé cristã e o Cristo ressuscitado quebra a incredulidade. O túmulo está vazio. No terceiro dia, ele ressuscitou. Irmão, preste atenção numa coisa, você tem que guardar isso e entender. Se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança nenhuma. A esperança do cristão na vida eterna está no fato dele ter ressuscitado. Tá? Essa é a nossa esperança, que no terceiro dia o túmulo já estava, ele já tinha ressuscitado, e o túmulo estava vazio, servindo como uma evidência da ressurreição do nosso Senhor. O Evangelho de João relata que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu ao sepulcro e acompanhando Maria, mãe de Tiago, Salomé, e com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Mas chegaram naquele lugar, viram o túmulo vazio. Elas tinham esquecido que ele iria ressuscitar. Mas glória ao Senhor por ter ressuscitado. E da mesma forma que o Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito, segundo Paulo, que vai nos ressuscitar
caso experimentemos a morte. Os nossos irmãos que estão agora dormindo, descansando no Senhor, os nossos irmãos que estão agora aguardando o soar da trombeta, estão simplesmente aguardando o momento quando a trombeta soar, eles ressuscitarão primeiro e nós teremos o corpo transformado. Mas, enquanto vivos aqui, se por acaso eu vier a morrer e Jesus não voltar, eu vou aguardar junto com meus irmãos na fé o soar dessa trombeta. Mas isso só faz sentido quando eu valorizo, quando eu guardo, quando eu preservo a fé na ressurreição do Filho de Deus. Então, por isso que você tem que valorizar e entender essa ressurreição, essa afirmação verdadeira de que ele não está morto, mas vive para sempre. Existe pelo menos duas razões para você crer na ressurreição do nosso Senhor. A primeira delas se baseia na palavra de Jesus, que afirma ser necessário que ele ressuscitasse entre os mortos. E a segunda dela é pelo fato de Pedro e João terem verificado que Jesus não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. Ele está vivo. Nós não vivemos celebrando um finados. Pelo contrário, nós celebramos a ressurreição de Jesus. O nosso Cristo veio, viveu e foi provado em todos os ambientes humanos, sentiu tudo que o humano teria sentido, morreu e ao terceiro dia se pôs de pé. E hoje está à destra do Pai para intercedendo por nós como um intermediador. Então, o nosso Senhor está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra da expressão pós-morte que Jesus usa para os seus discípulos? Quando eles estão agoniados porque não iam mais ver ele, eles estavam no ambiente fechado, Jesus simplesmente aparece e diz: paz seja convosco. Então eu quero caminhar para o final da nossa aula usando a expressão que Jesus disse para aquietar o seu coração. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Em meio às situações mais complexas da vida, lembre sempre que a paz do nosso Senhor, ela está com você em cada momento. Então valorize isso, preserve essa fé cristológica e você verá o que Deus irá fazer pela sua vida. A sua recompensa, a minha recompensa está na eternidade com o nosso Senhor. Tá bom? Então, guarde isso no seu coração. Eu espero que essa nossa aula ela possa fazer cada vez mais e mais sentido para a sua vida sobre essa questão, porque é uma aula sensacional. Vamos fechar domingo que vem com a chave de ouro e eu acredito que Deus tem algo lindo para nós para esse trimestre. Então, pensar sobre a ressurreição é pensar numa vida ou numa esperança pós-morte. Temos uma esperança pós-morte. Temos uma esperança pós-morte, tá bom? Deixo para vocês aí na nossa tela a ressurreição de Jesus como a terceira sinopse, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Tomé chegou e falou: não acredito, eu só acredito se eu tocar nos seus cravos da sua mão e dos seus pés. Muito bem, Jesus em outro momento resolve aparecer nos discípulos. Tomé estava dentro da casa e Jesus: Pai seja convosco. Quando Tomé olha, Jesus diz assim: toca aqui e veja se não sou eu. E Tomé começa a chorar. Coisa linda, meus irmãos, coisa linda, coisa linda. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Por isso que a ressurreição de Jesus, ela evidencia, ela é uma marca do túmulo vazio e é base, alicerce da nossa fé cristã, que transforma a incredulidade em convicção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, obrigado pela participação no chat, que Deus abençoe a vida de cada um. E chegamos aqui na conclusão da nossa aula, tá bom? Conclusão, o que nós ficou da nossa aula para a gente? Entender o sacrifício de Cristo enriquece a nossa gratidão e dedicação a Deus.
Ao reconhecer a importância da cruz e celebrar a ressurreição, somos motivados a viver com esperança e firmados na vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Que a nossa fé se fortaleça e a nossa esperança se renove ao recordarmos que Jesus triunfou sobre a morte para nos conceder a vida eterna. E aqui concluímos a nossa aula. Temos a esperança na vida eterna por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe sempre. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Logo mais às 10h30 teremos nosso culto de adoração e à noite às 18h30 de celebração ao Senhor. Venha estar conosco, você é nosso convidado. Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso. Traga sua família, amigos, colegas. Será um prazer receber vocês aqui conosco e cultuar ao nome do Senhor. Obrigado sempre pela confiança. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você gostou dessa aula, sempre ative o sininho, compartilhe com o máximo de pessoas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso é muito bom para nós, deixe o seu feedback, porque isso valoriza muito para nós sabermos como está chegando até você essas informações, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar e agradecer a Deus? Obrigado, meu Senhor, obrigado pela ressurreição, obrigado pela vida eterna, obrigado, meu Senhor, por essas palavras, obrigado pela esperança que nós temos no Senhor, que Tu possas continuar falando e mantendo dentro de nós essa chama acesa, que as adversidades do tempo presente não venham apagar a glória que há de ser revelada. Nos ajude, abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes, cada um que participou, que esteja presente conosco, que o Senhor continue falando em nossos corações. Nos dê um domingo abençoado de Tua presença e sempre Te daremos honra e louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.